Este trabalho foi feito e será apresentado por mim, Júlia Vitello e Paloma Coelho, da turma 348. O nome do artigo que será apresentado é Propriedades Mecânicas de Resinas Nanoparticuladas e Microhíbridas Fotoativadas por Diferentes Fontes de Luz, e foi publicado pela Revista Odontológica do Brasil Central. Os autores são Carlos Souza, Alessandro Gonçalves, Ayrton Brandim e Wanderson Souza. Introdução. Nos últimos anos, um dos desenvolvimentos mais importantes é o uso da nanotecnologia, incorporando partículas carregadas em nanoescala em uma matriz resinosa, e um novo tipo de nanocomposto de resina surgiu. Segundo relatos, as propriedades desse material foram aprimoradas, permitindo sua utilização em restaurações de dentes anteriores e posteriores. As propriedades físicas e mecânicas da resina composta dependem principalmente de sua microestrutura e composição, mas eles também são afetados pela qualidade de sua polimerização. No que se refere à possibilidade de aumentar o grau de conversão da resina e, consequentemente, melhorar seu desempenho, o uso de diferentes dispositivos de fotopolimerização pode representar um papel importante nos procedimentos restauradores. Portanto, é necessário avaliar o desempenho de resinas compostas tradicionais e as mais atuais e sua interação com diferentes fontes de luz. Esta pesquisa tem como objetivo medir a microdureza, profundidade de polimerização e resistência à flexão de uma resina nanoparticulada e duas microhíbridas quando ativadas por halogênio e iluminação de LED. Materiais e métodos. Foram utilizados 3 compostos resinosos fotopolimerizáveis indicados para restaurações diretas. 2 resinas microhíbridas Filtech P60 e Z100, resina composta de nanopartículas Filtech Z350 XT, todas com a tonalidade A3. Para a polimerização foram usados 2 aparelhos com diferentes compostos e intensidades de luz: luz de quartzo tungstênio halógeno, aparelho de diodo emissor de luz. Ensaio de microdureza. Foram confeccionados 60 corpos de prova, 20 para cada material restaurador, sendo 10 submetidos à polimerização por LED, 10 à luz de QTH. Os corpos de prova foram obtidos a partir de uma matriz bipartida de Teflon, como mostra a figura abaixo. O material restaurador foi inserido no interior da matriz. Sobre a superfície da resina foi posicionado uma tira de poliéster e uma lâmina de vidro, para eliminar os excessos, garantir uma superfície plana e polida, além de prevenir o contato da camada superficial com o oxigênio. Em seguida, a lâmina de vidro é retirada e a amostra recebe a irradiação com a ponta do fotopolimerizador posicionado em ângulo reto, em contato com a tira de poliéster. As amostras são armazenadas em recipiente à prova de luz com água destilada por 7 dias a 37 graus Celsius. Após o tempo de armazenamento, cada amostra foi submetida ao teste de microdureza. 5 impressões foram realizadas, sendo uma central e 4 nas extremidades correspondentes a cada quadrante. As 5 impressões foram realizadas tanto na superfície da amostra como em sua base. Foram obtidas a média das impressões para determinar o valor correspondente à superfície e à base de cada corpo de prova. Os resultados obtidos foram expressos em HV. Ensaio de resistência à flexão. Para a realização do teste, 60 amostras em formato de barra foram confeccionados utilizando-se uma matriz de Teflon, como mostra a figura. Foram realizadas 3 polimerizações consecutivas, produzindo uma sobreposição parcial, de forma a garantir que toda a extensão da resina fosse irradiada. A superfície superior da amostra foi fotoativada, seguindo o tempo recomendado pelo fabricante, em 3 posições no corpo de prova: centro, extremidade direita e esquerda. As amostras foram divididas em 3 grupos de acordo com a resina utilizada, cada um com 20 amostras. Os grupos foram subdivididos de acordo com os 2 aparelhos: 10 fotoativadas com luz de LED e 10 com luz halógena. Após a fotoativação e a retirada do excesso de material, foram armazenados em água destilada a 37 graus durante 7 dias. Após esse período, foram submetidas ao ensaio mecânico de resistência à flexão de 3 pontos. As amostras foram posicionadas sobre um dispositivo acoplado à máquina universal de ensaios, EMIC DL 30000N.
Foi aplicada uma carga crescente a partir de zero, uma velocidade constante de 1 milímetro por minuto. A carga foi aplicada até a ruptura do corpo de prova. O valor de resistência à flexão foi expresso em MPa. Análise estatística. Os dados de microdureza e também de resistência à flexão de cada grupo de resina foram comparados em relação às diferentes fontes de luz utilizadas. E para comparações entre os grupos de resina, foi utilizado a análise de variância. E quanto aos resultados, maiores valores foram apresentados para a resina Z100 e os menores para a Z350XT. A partir das amostras fotopolimerizadas de halogênio, Z100 mostra um valor de microdureza mais alto do que as outras resinas. P60 e Z350XT mostram resultados semelhantes. As resinas P60 e Z350XT, quando fotoativadas por aparelhos de luz LED, apresentam valores maiores. Já a resina Z100 não foi afetada pelo tipo de fonte de luz em sua dureza superficial. As amostras de resina P60 e Z100 apresentaram valores altos de microdureza, tanto para a luz LED quanto para a luz halógena. Apenas a resina Z350XT não apresentou profundidade de polimerização adequada. Os aparelhos de luz LED polimerizaram camadas mais profundas do que em relação à luz halógena. A resina P60 apresentou maior resistência quando fotoativada, e as resinas Z100 e Z350XT apresentaram valores de resistência semelhantes entre si. O compósito P60 sofreu influência negativa da ativação com o aparelho de luz halógena. Discussão. De acordo com os resultados deste estudo, pode-se observar que, independente da fonte de luz utilizada, a resina apresenta diferentes graus de dureza superficial, o que indica que o desempenho está relacionado à composição do material. É demonstrado também que os materiais com maior conteúdo volumétrico de carga têm a tendência de possuir maior resistência à penetração do que a verificada em materiais com menor volume. Os resultados deste estudo mostram que a resina nanoparticulada apresentou, em geral, propriedades inferiores em relação aos demais compostos, com exceção apenas em relação à resistência à flexão, pois apresentam um desempenho semelhante à resina Z100. Uma revisão sistemática da literatura avaliou ensaios clínicos com compostos de nanopartículas em dentes posteriores e concluiu que eles apresentaram um desempenho satisfatório durante pelo menos 2 anos de atividade funcional. A literatura ainda é escassa e estudos de longo prazo são necessários para uma análise mais detalhada. A partir desse estudo, pode-se concluir que os compostos estudados são afetados por suas características intrínsecas e que diferentes fontes de luz estão diretamente relacionadas ao seu desempenho. Em geral, a resina nanoparticulada apresentou menor dureza e profundidade de polimerização. Neste estudo, o desempenho do aparelho de luz LED foi superior ao de luz halógena, proporcionando melhores resultados para os compostos. Também sugere-se a realização de mais testes in vitro e estudos clínicos para aumentar o conhecimento sobre o comportamento das resinas de nanopartículas.